essa mudança de status, digamos assim, da Covid-19 é um alento, porque a Organização Mundial de Saúde é muito rigorosa na hora de estabelecer o que é uma pandemia, o que é uma endemia, epidemia, enfim, era uma pandemia. Uma pandemia é o quê? Trocando em miúdos, a pandemia é uma espécie de endemia global, né? É uma situação de endêmica, mas global, né? Mudou de status. Agora, o vírus continua circulando, os casos continuam aparecendo e, inclusive, já há um movimento, já ocorre um movimento nos Estados Unidos, porque surgiram novas cepas nos Estados Unidos, já há um movimento das grandes farmacêuticas para atualizarem a produção de vacina, incluindo essas cepas novas, ou seja, requer cuidados, nós todos. E aí ainda vai trazer essa informação porque essas cepas dos Estados Unidos, inclusive, elas conseguem ser mais fortes do que as vacinas que nós tomamos até agora. Imagine se o esquema vacinal estiver incompleto ainda. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, tudo que você falou aí é corretíssimo. E, infelizmente, Douglas, não significa, né, esse novo status não significa que a gente deixe de tomar cuidado. Só para a gente ter uma ideia, né, são 38 milhões de casos da doença, mais de 38 um pouco, Douglas, só esses últimos meses, só esse ano, com mais de 700 mil registros de óbitos. Nós vamos saber os detalhes na matéria que eu produzi com o repórter cinematográfico Pedro Cardoso, saber tudo que você falou aí sobre a questão das vacinas, como nós todos temos que nos preocupar, principalmente as pessoas que estão num grupo que é de prioridade, é um grupo prioritário, idosos, pessoas que têm outras doenças e também as grávidas. Enfim, Douglas, é o que você disse mesmo, tá? Nós saímos de um status internacional, nós deixamos de ter uma situação emergencial para agora estarmos preocupados e nos vacinar sempre, conforme a nossa carteira vacinal, conforme a gente for indicado pelos médicos. Vamos conferir a reportagem que nós fomos fazer a cobertura lá com a Secretaria de Saúde Municipal, com os dados da CESAP também, por favor. Depois de mais de 3 anos e milhões de mortos, em maio de 2023, a Organização Mundial de Saúde declarou o fim da emergência internacional causada pela Covid-19. Mas, já à época, foi esclarecido que, mesmo assim, a doença não deixou de ser uma ameaça à saúde. O vírus continuou circulando. Por isso, ainda hoje, há preocupação com o índice de cobertura vacinal em todo o mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, só este ano, foram registrados mais de 38 milhões de casos da doença e mais de 713 mil mortes. Já no Piauí, a realidade é bem diferente, com registro de apenas 2 casos da doença e nenhuma morte na 35ª semana epidemiológica. Em todo o país, só há uma vacina disponível, a Moderna. É uma vacina única, sendo que ela é indicada para toda a população a partir de 6 meses. Frisando que elas têm 2 apresentações. Então, a apresentação em frasco é para a população menor de 12 anos. E a em seringa, que é monodose, é indicada para pessoas a partir de 12 anos. A gente tem a avaliação dos grupos prioritários, ou seja, não é para a população em geral. Então, há alguns grupos, como idosos, imunocomprometidos, gestantes, que são as mais vulneráveis, nós temos essas indicações. Para a população em geral, que ainda não tomou nenhuma dose, ela é indicada dose única. E para o esquema primário, que é o de rotina, que é de 6 meses a menores de 5 anos, são 2 doses com 6 e 7 meses. Para vocês terem uma ideia, para atender todo o estado, a coordenação solicita em média 20 mil doses da vacina por mês. Atualmente, o estoque, numa demanda considerada baixa, está apenas com 200 vacinas, mas que, segundo a coordenação, devido a um novo pedido que deve chegar nos próximos dias, é o suficiente. A gente sempre teve uma boa procura, tanto que o Piauí é primeiro lugar no esquema primário desde o ano passado.
passado, só que atualmente, aqui é para criança menores de 12 anos, a gente não tem estoque, estamos zerados, porque o Ministério está em processo de compra e até o momento não atualizou o estoque do Estado. E nós estamos solicitando somente a de seringa, que atualmente a gente está distribuindo na rotina junto aos municípios. Os locais de procura é sempre os postos de saúde de seus municípios e avaliando se realmente o município tem a vacina em estoque. Se não tiver, é aguardar o recebimento e fazer o seu reforço. É isso, Douglas. Então, reforçando todas essas informações, né? Você que já tomou as suas doses de vacina, tanto no período de alto risco, naquele período mesmo em que nós estávamos na pandemia, e que você, depois do pós-pandemia, tomou suas 5 doses de vacina aí, desde crianças até os idosos, né? Você olha a sua carteira vacinal, se tiver faltando alguma dessas doses, você tem que procurar um posto de saúde mais perto da sua casa ou do seu trabalho. Se você tiver qualquer sintoma, também procure o posto de saúde. Sintomas aparentemente gripais, Douglas, eles podem ser, sim, o sintoma da Covid-19. Sim, no popular a gente diz que não vem com aqueles sintomas muito fortes, mas os sintomas que a gente sente para uma virose, para uma gripe, também devem se preocupar. Nós estamos aí num calor extremo, isso ainda preocupa ainda mais. Então, nós hoje só temos a Moderna, mas o nosso estoque está atendendo, então não deixe de se vacinar, estando em qualquer um desses grupos que nós citamos na matéria, certo? É com você, Douglas. Eu vou ser sincero, viu, Aida? Sim. O meu esquema vacinal está em dia, o seu também. Sim. Eu estou aguardando a próxima vacina, viu? Próximo reforço, é isso mesmo. Reforço, eu só aguardando aqui, mas o esquema vacinal está... E dizem que vai passar a ser como toda e qualquer vacina que a gente anual, toma. né, Aida? Exatamente, todo ano. Mas aí foi dada uma previsão exata de quando vai ter um novo reforço, Aida? Não foi dada a revisão. O que está sendo é estudado cada vez mais para que a gente possa combater, né, com todas essas orientações, o vírus, mesmo sabendo que ainda não tem essa expectativa, mas tem a prevenção, e a única prevenção carimbada aí pela Fiocruz, pela OMS, por todos os órgãos internacionais e nacionais, é a vacina. Aida, você lembra mais ou menos, porque eu não estou lembrado aqui, a carteira não está aqui, está no carro. Sim. Você lembra que a gente tomou aí basicamente na mesma época, né? A gente tomava Acho que sim. basicamente na mesma época. A sua está com 1 ano já, ainda está mais, né? Eu acho que está com um pouco mais de 1 ano. Um pouco mais de 1 ano. Então, como a previsão era que esse reforço fosse anual, já está na época de... Já está quase na época de vir esse reforço pais, por exemplo, seus pais, que são idosos. 90 e 87, 91 já tomaram, 87. eu tenho certeza que os pais da Edna já estão com mais de 1 ano esse reforço. Sim. Então, quer dizer, Se está não na tem hora mais do de ano, governo... tá quase 1 ano. Está na hora do governo federal começar a botar a mãozinha no bolso e comprar as vacinas, viu? Isso, porque por enquanto, Douglas, como bem foi dito aí pela coordenadora de imunização, só temos essa Moderna. E você viu o nosso estoque. Só tem 200, mas é o suficiente? Ok. Não está acontecendo nada de pandemia. Estamos agora... O Piauí é privilegiado, né? Nós ficamos muito contentes com esses números. Eu fiquei muito assustada com o número. Até confirmei com a Aparecida na produção. Ela disse, não, o número do Ministério da Saúde, da CESAP. Mas fiquei muito assustada com esse 1 milhão aí no Brasil. Mas aqui é 0 óbito e 2 casos apenas. Agora aqui é do seguinte... Você falou da argumentação das autoridades em saúde. Olha, tá tudo certo, por enquanto tá tudo tranquilo, mas vacinar é para manter essa tranquilidade. Exatamente. Porque se você não vacina e o tempo vai passando, há uma possibilidade de uma nova cepa se infiltrar e começar a contaminar as pessoas. Infelizmente, o Piauí não reflete o resto do país. A maioria dos estados em que eu tenho contato e converso com as pessoas é que o índice está baixo. O índice não está alto assim como o nosso de vacinação, e também os números não estão baixos, nem de óbito e nem de casos. Infelizmente, nós estamos numa situação considerada assim confortável no Piauí. A gente continua assim, eu estava dizendo que em vida, nunca mais eu quero passar em vida por uma... Nem desejo isso para gerações. Ninguém. Para passar de novo por uma situação como a que nós passamos, sendo que a gente ouvindo os especialistas mundiais, os renomados mundialmente. Sim. Você tinha uma média aí, se a gente fizer historicamente, era a cada 100 anos, né?
Cada 100 anos você tinha uma pandemia, enfim. Isso. Só que agora esse prazo reduziu muito. Essa globalização, as pessoas viajando. Hoje você está aqui, amanhã você está num outro continente, enfim. Tudo que acontece hoje facilita, infelizmente, da gente pegar isso é uma doença. E aí eu aproveito o teu gancho para dizer que a gente tem que ter cuidado com as outras endemias também. Com as outras doenças. Infelizmente, até tem doença voltando a assustar a gente. Então, o bom é que a sua carteira vacinal não esteja completa só para Covid, não. Geral. Conversando com a coordenação de imunização, nós estamos com estoque bom também para outras vacinas.